सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वये नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तत्यहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Yasmad Priya Priya Viyoga Sanyoga Janmo Sokagnina Sakala Jani Sudajyamanaha Dukshaushadam Tadapi Duksham Atadhiya Aham Bhamo no Bhumami Badame Dasajogam Yasmad Priya Priya Viyoga Sanyoga Janmo Sokagnina Sakala Jani Sudajyamanaha Dukshaushadam Tadapi Duksham Atadhiya Aham Brahmami Bhama Badame Tabadasya Yogam Gauriya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse: ao tomar uma vantagem imperfeita deste verso, eu não posso parar de falar a verdade absoluta. O mundo inteiro pode me atacar, mas eu não posso parar de falar a verdade absoluta. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: ao tomar uma vantagem indevida deste verso, Kaya Manobhakya, eu não vou fazer isso nunca, jamais usarei este verso para parar de falar da verdade absoluta. Por quê? Porque é absoluta misericórdia demonstrada pelos gurus e pelos Vaishnavas. É uma misericórdia absoluta mostrada pelos Vaishnavas. A sua coragem de falar sobre a verdade absoluta. Se eles não falarem sobre a verdade absoluta, se eles se ocuparem com seu próprio bhajana, então como nós vamos ser liberados? Quem pode ser liberado? Quem poderia ser liberado neste caso? Então, dessa maneira, se existem algumas perturbações acontecendo, nós podemos nos lembrar que Prahlad Maharaj repetidamente nos disse que a única maneira de sair desses problemas materiais, do samsara material, só existe uma única maneira, que é tomar abrigo da verdade absoluta, do absoluto Harikatha. Só existe uma única maneira. Se eu não estou pronto para tomar abrigo no Harikatha absoluto, na verdade absoluta, então eu não posso sair da ilusão material. Eu não posso sair da ilusão material. Então, vocês podem descobrir que eu ficarei preso na armadilha de Maya para sempre. Mas a alma condicionada é relutante. Ela não está pronta, ela é relutante para fazer Haribhajana. Ela não está pronta para fazer Haribhajana. Em nome do Haribhajana, eles querem fazer política, eles querem desfrutar da vida, querem acumular dinheiro e posição. É algo muito prático para eles. Eles acabam fazendo isso. Um devoto uma vez disse lá de Vrindavana: Maharaj, eles não podem dizer nada para você. Eles não ligam, porque eles estão ocupados com os seus negócios. E você não está interferindo no negócio deles. E o negócio deles continua acontecendo. E quem vai ouvir o seu Harikatha? Não são todos. Então eles pensam, se nós protestamos, então o cheiro das fezes vai acabar evaporando. Então é melhor ficar em silêncio. Deixe que ele fale o que ele quiser.
E qual é o negócio que eles fazem? Se eu falar alguma coisa, eu vou ser envolvido. É melhor eu dizer, de longe ele não é Vaishnava. Nós somos Vaishnavas, nós estamos suportando as críticas. Eles dizem isso. Nós somos grandes Vaishnavas porque ele, Shambhava, não seria um grande Vaishnava. Ele fala mal de nós. Dessa maneira eles fazem um grande plano, um complô para que eles continuem coletando doações. Dessa maneira eles estão ocupados nesse negócio. Então, Prahlad Maharaj quis suportar tudo. Prahlad Maharaj quis suportar tudo. O que não? O que ele não suportou? Tudo ele suportou. Ele quis suportar tudo. Maharaj disse, Prahlad Maharaj wanted to bear, quis suportar tudo. A partir do momento em que ele começou a falar sobre a verdade absoluta, ele se tornou inimigo do seu próprio pai. Então, enquanto ele não falava sobre a verdade absoluta, ele deixava ela dentro do seu coração, até então ele estava desfrutando o afeto, a misericórdia do seu pai. Qual é a utilidade da misericórdia demonstrada por Hiranyakashipu? Existe alguma misericórdia? Uma utilidade na maneira como ele tratava o Prahlada antes? Sendo doce? Você gostaria de receber a misericórdia do Guru Padapadma que fosse Hiranyakashipu? Hiranyakashipu significa ornamentos e prazeres de ouro, ouro e mulheres. Kashipu significa cama, aquele que se deita na cama do desfrute o tempo todo. Qualquer uma das suas ações, se você tentar analisar analiticamente, por exemplo, no background dos ensinamentos de Swarupa Gosai, ou no background de Prabhupada, na base do que Prabhupada nos disse, nós podemos entender quem é Hiranyakashipu, quem é Prahlada. Caso contrário, você não vai conseguir entender. É impossível entender quem é Hiranyakashipu. Naquela época, tinha um Hiranyakashipu, hoje em dia existem incontáveis Hiranyakashipu. Satyayuga é abençoada porque só tinha um Hiranyakashipu. Agora nós temos incontáveis Hiranyakashipu em todos os lugares. Eles estão ocupados porque eles são Hiranyakashipu. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, nosso coração estava cheio de anarta, kama, krodha, lobha, todos esses anartas. O nosso coração está sempre cheio de kama, krodha, lobha, todos esses anartas, ira, luxúria, cobiça. E nessa condição, o Haribhajana é impossível. Nós teremos que eliminar esses anartas. Nós precisamos viver sob o controle de um Vaishnava puro, estar 100% controlados. Nós precisamos estar sobre 100% do controle de um Vaishnava puro. Nós não devemos começar agitações, porque ele fala a verdade, nós não devemos ficar agitados e querer... não devemos ficar agitados ao ouvir a verdade absoluta. Nós não devemos começar animosidades contra o Vaishnava, porque nós queremos ser controlados por Maya Devi. Esse é o nosso desejo. Mas é por isso, então, que a gente não consegue nem sair da armadilha de Maya, que é o ponto preliminar da vida devocional. Você pensa que você está sentado numa grande cadeira, que você está dando uma aula maravilhosa. Não. Haribhajana não é algo tão simples. Haribhajana não é assim tão fácil. Talvez uma criança de 5 anos. Ele está fazendo mais bhajana do que você. E você não sabe, você não consegue enxergar isso. Esse é o erro da parte de Hiranyakashipu. Ele era um menino de 5 anos. Ele era um menino de 5 anos. Ele deveria estar sendo controlado por mim, dizia Hiranyakashipu. Ele pensou isso, ele tem só 5 anos. Mas tais personalidades não entendem que Bhakti não depende de um fator etário.
do conhecimento material, do seu dinheiro, da sua posição. Muitas vezes Prabhupada disse, quando o mundo inteiro vai apontar, isso aqui é Bhakti, essa é a verdade absoluta, talvez aquele lugar seja vácuo, que Bhakti não esteja lá, seja nulo. O mundo inteiro vai achar que Bhakti está ali. Aquela é a verdade absoluta. Mas aquilo pode ser provado como falso. Bhakti estará do outro lado, do polo oposto. E você pode nem imaginar, Bhakti poderia estar lá não tem sintoma de Bhakti. Qual é o sintoma de Bhakti que você conhece, então, para reconhecer se tem Bhakti ou não tem? Você não consegue entender nem os teus sintomas, os sintomas do teu humor. Como é que você pode entender o sintoma dos outros? Dessa maneira, esse é o erro feito por Hiranyakashipu. Ele quer controlar Prahlada Maharaj. Ele é um menino de 5 anos, meu filho, mas Bhaktivinoda Thakur nunca pensou que Bimala Prachada fosse seu filho. Ele deve me obedecer. Não. Ele sempre o tratava como Prabhu. Ele nunca pensou dessa maneira. Então, nós queremos ser controlados por Maya Devi. Esse é o nosso problema principal. E assim nós não avançamos no nosso bhajana. Nós não conseguimos avançar no bhajana dessa maneira. Talvez eu possa ter tomado Diksha 30 anos atrás. E daí? Nunca dependeu de um fator temporal. O tempo, o espaço e a matéria não participam do mundo devocional, perfeito. O mundo material, a devoção material, sim, a gente pode observá-la, mas para chegar em Niskinchana Bhakti, Akinchana Bhakti, Bhakti sem desejos materiais, tudo vai orbitar ao redor desse ponto, e você só vai pensar em Seva, e tudo o Senhor Supremo vai arranjar. Você não vai precisar pensar como eu vou coletar dinheiro, como eu vou fazer isso, tudo Krishna vai fazer automaticamente quando você chegar nesse estágio. Mas nós queremos ser controlados por Maya Devi, é por isso que nós não conseguimos fazer nenhum progresso no nosso bhajana. Se nós pudermos concordar com o Guru e com os Vaishnavas, eu vou obedecer você. Então, nesse caso, nós podemos nos deixar controlar pelo Vaishnava puro. E todas as nossas ações, como aquilo que a gente olha, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente come, aquilo que a gente toca, quando a gente dorme, que horas a gente acorda, para onde eu vou, como eu caminho, tudo deveria estar sob o controle do Guru Pada Padma. Porque eu sou uma alma. Vocês esqueceram? Eu estou vendido aos pés de lótus do Vaishnava. Não, eu sou uma alma. Fui vendido aos pés de lótus do Guru do Vaishnava. Eu não tenho direito de fazer nada que seja baseado pela sua mente caprichosa, pela sua mente caprichosa e requieta. Se você conseguir obedecer o Guru Vaishnava, aí sim você vai conseguir entrar dentro da vida devocional, dentro do bhajana. Caso contrário, permanecerá impossível. Então, para eliminar todos os anartas que estão dentro do seu coração, nós precisamos permitir Nityananda Balarama se sentarem no nosso coração. Nós temos que nos render aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas. Então, no curso do nosso bhajana, nós podemos convidar Nityananda e ele poderá se sentar dentro do nosso coração e todos os problemas estarão resolvidos. Todos os problemas estarão resolvidos. E se nós falhamos ao convidar Nityananda Balarama dentro do nosso coração, então até esse momento nós não podemos receber um caminho confortável, uma facilitação. Então, dentro do nosso coração, nós estamos convidando Hiranyakashipu. Dentro do nosso coração, nós estamos convidando, na verdade, Hiranyakashipu, venha, sente-se dentro do meu coração. Eu posso provar que o grande Hiranyakashipu, pelo mundo afora, veja, eu sou o grande governador do mundo, veja que ponto, o que eu alcancei. Eu sou Ravana, eu sou Hiranyakashipu. Esse é o nosso amor.
Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, dentro do coração de todas as pessoas que têm um caráter demoníaco, todos eles têm Hiranyakashipu sentado dentro de seus corações. Então, hoje é um dia especial. E sob a guia de Prahlada Maharaj, nós deveríamos convidar Nrsimhadeva para se sentar, para vir e rasgar o peito de Hiranyakashipu e estraçalhá-lo, matá-lo, para liberar o nosso coração de qualquer tipo de contaminação. Isso é a coisa principal que nós devemos fazer. Entender o que é chamado de bhajana. Isso leva milhares de anos. Em uma vida, nesta vida, nós podemos entender. Infinitas vidas passam e outras infinitas vidas aconteceram. Você nasceu e morreu, nasceu e morreu. Mas aqueles que realmente são inteligentes, eles não vão arriscar mais. Eles vão dizer, esta é a oportunidade que eu recebi, eu não posso perdê-la. Nessa vida eu recebi uma oportunidade e eu não posso usá-la de maneira imperfeita, eu não posso perdê-la, não posso perder essa chance, eu preciso utilizar isso. Mas os tolos não entendem. Eles não conseguem entender. Eles não entendem. Então, dessa maneira, Hiranyakashipu quer controlar Prahlada Maharaj, mas não é possível. Hiranyakashipu é a efígie de Kama, Lobha, Moha, de todos os anatas. Como ele poderia controlar a Prahlada, que é a devoção pura? Então, antes de nascer, quando Prahlada Maharaj estava no ventre de sua mãe, antes de nascer, naquela época, ele ouviu o Bhagavad Dharma de Narada Ji Maharaj. E o segundo ponto, qual é o segundo ponto? Quando Indra Maharaj quis abduzir Kayadu, a mãe de Prahlada Maharaj, então Narada disse, não, eu não vou fazer nada, eu só vou fazer o bebê nascer e matá-lo. Não, de jeito nenhum. Ele é um servo de Ananta Deva, ele é Ananta Anushar. Em primeiro lugar, você não tem o direito de tocar essa senhora. Ela é uma mãe. Então, e segundo ponto, dentro do ventre dela está um devoto puro, um devoto de Ananta Deva, do infinito Deus. Você não pode tocá-lo. Então, ele já havia feito essa profecia sobre Prahlada Maharaj e ele nasce e ele suporta incontáveis tipos de tortura. E isso começa no dia que ele começa a dizer a verdade absoluta, não antes disso. Hiranyakashipu costumava colocar seu filho no colo, beijá-lo, colocar a mão, meu filho, como você se sente? Eu abençoo você. Nós precisamos da bênção dos demônios, os demônios também abençoam. Na forma de falsos acharyas, eles também estão abençoando as pessoas. Mas essas bênçãos podem levar você cada vez mais numa condição amarrada, uma condição iludida, condicionada. Essa bênção não pode libertar você. A bênção deles, você vai descobrir que dia a dia você colocou seus pés na areia movediça. Mas o mundo todo até hoje não quer entender. Até hoje não quer entender. Então a tortura começa. Eu não estou entrando em detalhes porque o tempo é limitado. A tortura começou quando Prahlada Maharaj, qualquer tipo de aula, qualquer tipo de instrução que você recebeu do seu Gurukula, Hiranyakashipu perguntou, você poderia repetir aqui, meu filho? Sim, eu posso. E Prahlada Maharaj começou a dizer, de acordo com a natureza de Hiranyakashipu, Prahlada Maharaj quis dar um tratamento para Hiranyakashipu, ele quis curar Hiranyakashipu. Mas ele pensou, esse é um menino, o que ele pode me dizer? Prahlada Maharaj, porém, quis dar um remédio para Hiranyakashipu. E essa era a medicina perfeita, o remédio perfeito.
Mas Hiranyakashipu ouviu e falou, ele é um péssimo elemento, ele é a pior personalidade no meu destino de demônio. Ele está corrompido, pensou Hiranyakashipu. Ele foi corrompido? Da onde saiu esse conhecimento? Da onde saiu isso? Prahlada Maharaj primeiro disse, Prahlada diz esta verdade. Ele deu um perfeito conselho para Hiranyakashipu. Mas Hiranyakashipu leva isso de maneira negativa. Eu penso que é bom deixar este mundo samsara cheio de tensões e ansiedades e inimizades. Nós estamos ocupados em procurar defeitos. Olha, ele, você. Por isso esse dedo, ele é inútil, ele não pode ser tocar a japamala. Ele está sempre apontando. A gente nunca aponta para nós mesmos. Prahlada Maharaj quis dar este conselho. Você me pergunta qual é a coisa mais importante que eu aprendi? Eu acredito que seja isto. Deixar esse mundo cheio de tensões, sair dele. Isso pode ser comparado com um moinho seco, um poço sem água. Então você precisa sair dele, ir para a floresta ou tentar se concentrar nos pés de lótus do Guru e dos Vaishnavas. Aparentemente no Shastra, nós podemos encontrar muitos conselhos que não combinam com o nosso Guru Varga, aparentemente. Aparentemente, os comentários às vezes podem parecer contraditórios, mas como Prahlada Maharaj disse para ir para a floresta e você diz que nós temos que isso tem outro significado, alguém poderia processar Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur, por exemplo. Mas porque as pessoas vivem com um desejo de desafiar os demais. Nós vivemos a nossa vida desejando desafiar o próximo. Mas lembrem-se, desafiar o próximo é o processo para se autodestruir. A maneira como o Ravana quis se destruir, a maneira como Hiranyakashipu quis se destruir, a maneira como Hiranyaksha quis destruir a si mesmo, todos eles. E talvez algum falso sadhu também tenha tentado se destruir dessa maneira. Alguma ofensa pode ser perdoada, sim. Alguma ofensa pode ser perdoada. Mas outras ofensas, existem ofensas que nunca podem ser perdoadas. Que nunca podem ser perdoadas. Por tempo incalculável, por tempo infinito, o Senhor não pode perdoar determinadas coisas. Porque você foi contra o Guru Varga, contra o Shrotapanta. Você foi contra tudo. Você foi contra Prabhupada, o original Prabhupada. Não é uma questão de erros e acertos de você ser punido, não. Você pode até me trapacear, mas você não pode trapacear Bhagavan. Você não pode trapaceá-lo porque Nishimadeva existe. Você pode tentar me trapacear, mas você não pode trapacear Nishimadeva. Ele está sentado no seu trono eternamente. Então, dessa maneira, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, Ravana, todos eles queriam convidar problemas para suas vidas. Problemas terríveis, destruição. Então, Prahlada Maharaj disse que nós temos que ir para a floresta e Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur diz não. E o que ele quis dizer não é literalmente a floresta. Bhagavan Shri Krishna vai explicar isso para o próprio Uddhava, no 11º canto do Bhagavatam. O próprio Krishna vai explicar esse ponto. O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? Vanam tu sattikam vasam. Vanavash
Ficar na floresta significa ficar entre os sadhus, os gurus e os Vaishnavas e o Harinama Sankirtana. Isso significa ficar na floresta. Aquilo que Pitama Brahma, nosso avô, o Senhor Brahma, quis nos dizer com este verso. Jivanti sanmukharitam bhavadiya vartam sanistita sutigatam tonubang manovir yepraso ajito jito piyoshi toistrilokyam. They are also Prahlad. Eu gostaria de ficar com o Sadhguru e com os Vaishnavas. Por quê? Porque eles não vão falar sobre quanto dinheiro você coletou. Eles estão ocupados no Harikatha. Eles estão ocupados no Harikatha. É por isso que é melhor ficar com o Guru e com os Vaishnavas, porque eles podem pronunciar o Harikatha e eu posso continuar escutando e limpar meu coração. Chitta Darpanamarjanam. E o nosso Bhagavan, o que ele diz? Kapila Deva diz, Krishna, sua manifestação como Kapila Deva diz, este verso ele pronuncia. Então, o nosso Prahlad Maharaj quis dizer o quê? Paramgata significa eu não posso ficar com esses demônios, eu posso ficar com sadhus. Mas Prahlad Maharaj quis dizer, e ninguém entendeu. Então Bhagavan Shri Krishna quis esclarecer este ponto. Tamasam duto sadam anmon niketanastu nirgunam. Prabhupada disse, ficar na Gaudiya Mata uma noite significa ficar em Golokadama. Servir a Gaudiya Mata, ficar na Gaudiya Mata. Mas nem todos conseguem instalar a Gaudiya Mata dentro de seus próprios corações. A Gaudiya Mata só pode ser convidada por um verdadeiro devoto, por um Gaudiya devoto. Devoto da Gaudiya que recebe a aprovação de Swarupa Gosai. Não porque eu tenho dinheiro, então eu vou abrir um templo aqui e ali. Se você não pode controlar a si mesmo, você vai abrir um templo? Você não pode controlar a si mesmo. Você vai abrir um templo aqui e ali para provar, veja, eu sou grandioso, eu abri um templo na Inglaterra, na Rússia, na França. Qual é a utilidade disso? Você poderia abrir um quartel de prostituição, não um templo. Eu sei que você pode achar ruim o que eu estou falando, mas eu posso provar isso. Ele não abriu um templo. No nome do templo, ele abriu uma série de prostíbulos. Então, onde muitos erros em relação ao Siddhanta podem se manifestar. Isso sim as pessoas fazem. Então, Hiranyakashipu ficou muito bravo. Esse foi o limite extremo. Esse foi o limite extremo da paciência dele. Esse foi o limite extremo de paciência para ele. E então ele deu ordens. Matem-no imediatamente. Ele é um péssimo elemento. Ele quer trazer uma defamação no meu destino, na minha vida. Matem-no, matem-no. Então todos os demônios começaram a correr com tridentes na mão. Matar. Quem com espadas, quem com tridentes, todos tentaram matá-lo. Mas mesmo tentando matá-lo, o tridente passava de um lado para o outro e não saía sangue nem nada. Porque Prahlad Maharaj não é um corpo material.
feito de carne e sangue. Prahlad Maharaj é um corpo sutil, que nunca pode ser eliminado. Ele está totalmente estabelecido em Atma Dharma. Como você pode matá-lo, então? O corpo material pode ser morto, mas ele não é um corpo material. Ele existe numa forma sutil. Então, todos os seus esforços, os esforços de Hiranyakashipu, foram inúteis, em vão. Todos os esforços, todos os diferentes esforços que ele fez. Ele quis colocar Prahlad Maharaj numa caverna para que ele não recebesse oxigênio e morresse ali. Ele quis jogar Maharaj de cima de um penhasco dentro do oceano. Ele quis queimá-lo dentro do fogo. Ele quis dar veneno a ele. Mas de forma nenhuma ele pôde matá-lo. Harika é a irmã de Hiranyakashipu. Ela recebeu uma bênção do semideus do fogo, que o semideus do fogo não iria queimá-la. Então, ele pensou, Prahlad Maharaj vai sentar no colo da tia. E aí eles iam atear fogo a todo o redor. E Prahlad Maharaj estava ali, no meio do fogo, pensando nos pés de lótus. Mas o fogo queimou Harika, e não Prahlad. Por quê? Porque Harika quis desafiar o Senhor Supremo. Ela quis desafiar o Senhor Supremo, eu posso queimá-lo. Mas todo o fogo, toda a água, todo o éter, toda a terra, tudo vem do Senhor Supremo. Então, como o fogo poderia fazer isso? O fogo não é independente, o semideus do fogo não é independente, ele depende de Deus. Então, nosso Kapila Muni já disse: tendo medo de mim, o semideus do fogo nasce. Não, o semideus do sol nasce. E ele dá calor, luz, sob a minha ordem. E o ar flutua sob a minha ordem. Krishna declara. Então, quando Harika quis desafiar Deus, ela faz esse acordo entre ela e seu irmão Hiranyakashipu. Ah, você quer matá-lo? Que tal? Eu ponho ele no colo e nós tacamos fogo em tudo. Porque o fogo me deu essa bênção, ele não vai matar você, então. E nós podemos matar Prahlad, mas isso foi um desafio contra o Senhor Supremo. Lembre-se, não se esqueça. Qualquer desafio contra o Guru e com os Vaishnavas é um desafio aceito pelo Senhor Supremo. Qualquer desafio feito contra um Guru, contra um Vaishnava puro, é aceito imediatamente pelo Senhor Supremo. Não se esqueça disso. Ele aceita imediatamente qualquer tipo de desafio que você faça contra um devoto. Então o fogo vai queimar Harika. Quando Prahlad bebe veneno, ele bebe Amrita, ele bebe néctar. Então, dessa maneira, todas as diferentes, incontáveis esforços foram fracassados. E ele ficou muito ansioso. O que acontece? No mundo inteiro, os 14 níveis planetários têm medo de mim. Mas esse menino tão inteligente não vai ter medo? Por quê? Por quê? Todos os semideuses têm medo de mim, mas esse menino não vai... Tão pequeno, ele não tem medo de mim? Qual é a razão? Talvez ele seja indicação de que um dia eu morrerei. Pensa Hiranyakashipu. Eu estou tendo um presságio negativo, então. Dessa maneira, finalmente,
Essa foi um desafio aceito pelo Senhor Supremo. Foi um desafio aceito pelo Senhor Supremo. Então, Prahlada Maharaj nunca pode ser morto, não pode ser eliminado. Hoje eu deveria publicar aquele artigo, nós devemos publicar aquele artigo, que um acharya citou uma citação de Prahlada Maharaj. Eu falei para ele, corrija e mande para ele, mas ele esqueceu. Eu falei isso um dia atrás, não ontem, mas um dia anterior. Eu falei isso para aquele sevaka. Você tem que fazer essas mudanças, coloque essas mudanças, coloque o verso, o número, eu vou me preparar para dar Harikatha. Mas ele esqueceu de fazer esse serviço. O que eu posso fazer? Mas hoje você pode publicar, eu vou te dizer em que momento. Eu vou adicionar uma ou duas coisas e você também pode acrescentar algo que você coletou para que deixemos claras todas essas evidências. Então, Prahlada Maharaj não é um tolo. Ele não é assim tolo para expressar ira contra Hiranyakashipu. Você deve se lembrar que o próprio Prahlada Maharaj não fica bravo contra Hiranyakashipu, que quis matá-lo repetidamente. Então, como ele pôde dar essas ordens? Ordens para alguém matar uma cobra. Se Prahlada Maharaj estava observando Deus em todos os lugares, ele estava vendo Hari em todos os lugares. Como aquele Prahlada Maharaj pode dar instruções e dizer, matem estas cobras? Um acharya disse isso. Não. Isso é um siddhanta revoltante. E esse mesmo acharya escreveu algo revoltante contra Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que não matava nenhum mosquito. Ele assoprava os mosquitos, mas não matava. Meu Guru Maharaj também. Então, de onde eles tiraram essa ideia? Você tem uma evidência direta? Você não tem. Então, Chanakya Pandita não pode ser aceito por nós no campo devocional. Chanakya Pandita não teve uma entrada. Aquele acharya disse, ele se foi. Eu gostaria de dizer para ele, mas veja bem, pense um pouco. Na verdade, Chanakya Pandita, ele não entra no Bhagavad Dharma. Ele é muito inteligente. Ele dá princípios inteligentes, até esse nível, sim. Mas existe um ponto de demarcação até onde você pode ir, não? Todos nós temos um ponto. Você vai parar aqui. Então, como ele poderia dar esse exemplo de Chanakya Pandita como um devoto puro? Não. Quem é Chanakya Pandita? E quem é Hitler? Quem é Hitler? Hitler é um homem maravilhoso que era vegetariano. Você é o Hitler da Gaudiya Samaj. Você está se identificando como Hitler da Gaudiya Samaj. É por isso que você gosta dele? Você não acha nada bom no Gaudiya Vaishnavismo? Essa é a sua capacidade? Daksha Prajapati. Essa era a sua eficiência. Daksha Prajapati, essa era a sua eficiência. Que ele pudesse achar defeitos no Sankara Bhagavan. Por isso que o nome dele era Daksha, que significa eficiente. Mas só até aí ele pôde ir. Você quer se identificar como o Hitler da sociedade Gaudiya? Essa é a sua escolha? Então, um ponto muito importante, que até mesmo Prahlada Maharaj queria procurar algum benefício para Hiranyakashipu. Se não fosse assim, por que esse mesmo Prahlada Maharaj passou por incontáveis torturas na sua vida? Torturas feitas por Hiranyakashipu. Mas mesmo assim, ele ora pelo benefício de Hiranyakashipu quando Nishimadeva se manifesta, quando ele aparece, e tudo acontece. Então,
Qual foi o comentário de Prahlad Maharaj? Você não pôde entender, porque você não estava no Srota Tantra. E você quer interpretar mal. Prahlad Maharaj quis dizer, ó Prabhu, agora você vai poder traçar uma conclusão. O motivo pelo qual você apareceu com nesta sua forma aterrorizante. O elemento venenoso agora se foi, que era como uma febre para todos. Toda a criação, nos 14 níveis planetários, estavam tremendo de medo por conta dele. Ele era cruel. E você veio aqui. Então, a sua aprovação está manifestada. Caso contrário, você não o mataria. Eu nunca pedi que você viesse. Tente mencionar esse ponto. Prahlad Maharaj nunca disse, ó Krishna, venha e mate Hiranyakashipu. Prahlad pronunciou isso? Nunca. Prahlad Maharaj tem um significado interno, secreto. Você aprovou, caso contrário, você não teria aparecido. Ele era como uma doença para o mundo inteiro, uma febre para o mundo inteiro, por toda a criação, dos 14 níveis planetários, e agora você vai resolver esse problema. Eu nunca quis dizer para você, vá lá e mate. Por que eles vão me cortar? Por que eles vão me cortar? Jarabharata disse isso. Ele nunca pediu pelo Senhor Supremo, nunca fiz nada. Você quer me matar? Então, por favor, mate-o. Não, um devoto puro não pede que alguém seja eliminado. Mesmo no momento crítico, mais crítico, quando a vida e a morte se encontram, quando ocorre o encontro com a morte, quando há um pêndulo entre morrer e viver, mesmo naquele momento, o devoto não deseja perigos para você. E isso ocorre também com o próprio Prabhupada. Ele mesmo disse, aqueles que pensam que eu sou seus inimigos, ó Senhor, me abençoe para que eu não sinta nada de negativo contra mim, contra eles. Então, como nós poderíamos dizer que Prabhupada disse, mate aquela cobra negra? Você tem alguma evidência sobre isso? Guru Maharaj estava o tempo todo com Prabhupada, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Eles nunca disseram essa história. De onde você tirou essa história? No próprio Yoga Pit Shri Mandir, onde Goranga está lá, você acha que Prabhupada ia ficar com medo com uma cobra ou mate aquela cobra? De onde você tirou esse passatempo? Não ocorreu. De onde você tirou isso? Você tem alguma evidência, algum documento? Eu quero esclarecer este ponto, porque é uma situação conectada. Primeiro ponto, Prahlad Maharaj nunca quis pedir que Nrsimhadeva, por favor, mate-o. Isso foi aprovado por Nrsimhadeva. Não, foi uma decisão particular, individual de Nrsimhadeva. E Nrsimhadeva não pode fazer erros, não pode cometer erros. O Senhor Supremo o matou porque ele decidiu matá-lo, não porque Prahlada tenha pedido. Então, você quis o benefício de toda a criação e por isso você o matou. Ok, isso aconteceu. E agora, por favor, ele pede, nos mostre a sua misericórdia. A misericórdia, mostre-nos a sua serenidade, porque aquele veneno se foi. Então, agora surge uma questão em relação a Hiranyakashipu. Como eu posso manifestar minha serenidade depois de matar alguém? E Prahlad Maharaj responde, muito bem, você não precisa se preocupar. De qualquer maneira, ele era um elemento envenenado e você quis proteger toda a criação. E por isso você quis matá-lo. E você decidiu dessa maneira. Então Prahlad Maharaj disse, mesmo quando, presta atenção nesse ponto, Prahlad Maharaj disse, mesmo um sadhu,
não se lamenta se alguém mata uma cobra venenosa ou um escorpião. Lembre-se desse ponto. Esse ponto você deve sublinhar. Existe algum documento que diz que Prahlad Maharaj falou que o Mahabhagavata... Prahlad Maharaj falou isso sobre o Mahabhagavata? Um sadhu pode ser muitas coisas. O sadhu tem é uma palavra cujo significado é amplo. Pode ser um sadhu comum que faz um bhajan, que começou a vida espiritual, ele não está em condição perfeita. Então, como é que você vai aceitar que Prahlad Maharaj diga? Isso também é aplicado por um Paramahamsa. Para ele não é aplicável. Você quis explicar. Talvez até um sadhu, ele não quis dizer é aplicável por um Mahabhagavata, Mahabhagavata, não. Ele falou um termo geral, sadhu. Até aqueles que são sadhus gerais, eles se concentram. Eles não estão totalmente livres ainda da ilusão. Nós podemos chamá-los já de sadhus. Algum problema ainda existe, mas eles já são sadhus, porque seu humor, porque tem algo bem organizado em seus corações. Então, eles são sadhus, eles devem ser aceitos como sadhus. Mas você não pode dizer que todos os sadhus têm a mesma categoria. Gauranga Mahaprabhu, Madhavendra Puripada, eles são perfeitos, sadhus perfeitos. Existe uma diferença entre os sadhus perfeitos e aqueles que estão tentando alcançar a perfeição. Então, todos os livros escritos por esse tolo deveriam ser jogados no oceano. E nunca deveriam voltar para a terra firme. Eles vão dizer, oh, que maravilha. Ninguém pode dizer isso. Entende? Então, Prahlad Maharaj disse, então, um sadhu pode ficar feliz quando morre uma cobra, quando morre um escorpião. Mas Prahlad Maharaj não quis dizer que os Paramahamsa sadhus se comportassem dessa maneira. Ele disse sadhu de maneira geral. Então Maharaj está comentando um específico verso que Prahlad Maharaj diz, mesmo os sadhus, quando alguém mata uma cobra, ficam contentes. Mas Maharaj está dizendo, isso não significa que o devoto puro queira que alguém morra. É diferente. Então, você tem que entender isso e publicar hoje. Eu não tenho tempo para checar tudo. Não façam erros. Se consulte com os demais, com a linguagem, com tudo, e publique. Então, Prahlad Maharaj disse, isso não significa que ele afirmou que os Mahabhagavatas, que qualquer categoria de sadhu, teriam esse mesmo contentamento diante da morte de um animal venenoso. Porque os anartas todos se foram do devoto puro e ele não tem agressividade contra nenhum ser vivo, mesmo contra os seres vivos venenosos. Então, esses outros sadhus que estão se purificando, que ainda tem um anarta ou outro, esses podem ter ficado contentes quando morre uma cobra, mas não os grandes devotos puros. Então você tem que entender qual é o erro que foi feito, que você está fazendo na sua interpretação. Você acha que você é o chefe do mundo inteiro, mas você é um zero. Você não é um herói, você é um zero. Esse Siddhanta não é aceitável. Como você poderia falar dessa maneira? Então, existem dois pontos que você deve se lembrar. E um outro ponto eu já disse antes, quando eu comentei esse ponto. Prahlad Maharaj, ele está pronto, sempre pronto, para buscar o benefício de Hiranyakashipu. Sempre ele esteve pronto. Você tem que elaborar isso sem erros de linguagem, por favor. Eu vou publicar isso. Eu vou falar hoje, então vocês têm que publicar isso de maneira perfeita. Escrever de maneira apropriada o que eu estou dizendo. Então, dessa maneira, como é possível que Prahlad Maharaj dê algum conselho para matar uma cobra venenosa? Uma aprovação. Quando a cobra mais venenosa é o próprio Hiranyakashipu. É o próprio Hiranyakashipu. Ele é a máxima cobra venenosa.
Então, quando Nrsimhadeva volta sai da sua ira transcendental, volta para uma condição normal, Prahlada Maharaj diz, muito bem, você pediu para que eu peça uma bênção, eu não preciso de bênção. Por favor, tome uma bênção, escolha uma bênção, diz Nrsimha. Eu sou o maior, a personalidade mais elevada que pode abençoar a todos. Eu sou a fonte dos poderes do Senhor Shiva e de todos os outros. Todas as bênçãos vêm de mim. Por que você não escolhe uma bênção? Eu estou aqui com você. Eu não preciso de bênçãos. Escolha uma bênção. É uma questão do meu próprio prestígio. Eu vim e não vou dar uma bênção para você? Ok, então, diz para lá. Eu não quero estar envolvido. As pessoas podem pensar que eu tenho alguma anabilas, que eu tenho algum desejo material, que eu tenha um título que eu queira proteger e vou querer essa determinada bênção. Então, você é o meu Senhor. Eu quero que não exista título entre eu e você. Prahlada Maharaj diz para Nrsimha, ó Senhor, entre eu e você não deve haver título. A nossa relação amorosa é perfeita. Ele fala dessa maneira. Vocês querem saber o que ele quer dizer com título? Você é meu Senhor. Eu posso lhe servir para sempre. E eu não quero nenhuma posição. Eu não quero nenhuma remuneração, nenhum prêmio. Você é o meu Senhor. Sem observar, sem encontrar nenhuma qualidade em mim, você quer me dar a sua misericórdia, isso eu devo sublinhar este ponto. Mas Nrsimha insiste, peça alguma coisa. Prahlada Maharaj diz, então eu vou pedir para obedecer a tua ordem. Então Prahlada Maharaj é muito inteligente. Os devotos são muito inteligentes, mais do que o Senhor Supremo. Eles vão dizer, se você quer me dar algo, eu vou pedir então que nunca, que em nenhuma situação, nenhum desejo material se desenvolva dentro do meu coração. Essa bênção eu gostaria de receber. Prahlada Maharaj disse, você é o abençoador máximo. Então eu vou implorar por esta única coisa. Kamanam, que nenhum tipo de desejo de luxúria se manifeste no meu coração. Meu coração está cheio de luxúria. Não tinha luxúria nenhuma no coração dele. Ele era um devoto puro, mas o devoto diz isso. Você pode aumentar o meu karma. Você vai me dar essa inspiração? Não. Então, por favor, me inspire para que nunca nenhum desejo se desenvolva dentro do meu coração. Quão inteligente ele é. E depois disso, Prahlada Maharaj quis pedir para Nrsimhadeva, por favor, assegure o benefício do meu pai. E Nrsimha dê bênçãos a Hiranyakashipu, Prahlada pede. Prahlada, por que você está dizendo? Ele criou tanto problema. Ele quis me torturar e você ficou bravo com ele. Mas mesmo assim eu peço que você o perdoe. Eu peço perdão no nome dele. E por favor, lhe dê alguma bênção. Esse mesmo Prahlada Maharaj que vai encontrar, vai pedir o benefício de Hiranyakashipu, sendo ele a maior cobra de toda a criação. O Prahlada Maharaj vai pedir esse bênção para ele. Então, como nós poderíamos dizer que ele desse ordem para que alguém matasse uma cobra? Quem fala isso é uma cobra. E você quer pedir a sua bênção? Nrsimhadeva ri. Você pensa que algo está incompleto quando você
coloca... Quando eu coloquei seu pai sobre o meu colo e rasguei seu peito, você pensa que alguma coisa ruim, inauspiciosidade possa sobreviver quando eu ponho a mão em alguém? Se eu coloquei ele no meu colo e pus as mãos no peito dele, toda a inauspiciosidade foi embora naquele momento. Eu sei que você ficou bravo com ele porque ele me torturou, mas por favor dê a ele o máximo benefício. E o nosso Nrsimhadeva diz, veja, o que dizer do seu pai? Mesmo 21 sucessivas gerações serão beneficiadas pela tua perfeição. Então, o que dizer do seu pai? Quando você nasceu no destino dele, você nasceu como o destino de uma sucessão de demônios, mas todas as 21 gerações antes de você, todos foram beneficiados quando você nasceu. Dessa maneira, Prahlad Maharaj é muito inteligente. Ele quer um documento escrito para que ele pudesse mostrar para o público. Veja, está escrito aqui. O que você está dizendo, sim, eu quero a sua assinatura, para que a gente possa entender. Então, Prahlad Maharaj não era tolo, ele sabia de tudo isso. Ele fala isso para o nosso benefício. Vishwanatha Chakravarti Thakura diz, ele sabia que toda a inauspiciosidade tinha ido embora quando Nrsimha tocou seu pai, mas ele mostra isso para nós. Olha, veja a bênção de Nrsimha. Então ele quer que Nrsimha pronuncie isso, para que todos saibam. Então, nós vamos usar Nrsimhadeva para o nosso próprio desejo negativo, para o nosso propósito sujo. Nós queremos fazer lixo e queremos que Nrsimhadeva permita para eliminar as coisas que nós não gostamos. Essa é a nossa condição. Nós queremos dar serviço para Nrsimhadeva, nós não queremos servir Nrsimhadeva. E algum idiota diz, aqueles que não são Rupanuga devotos para eles, sim. Nosso Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele é um canista, nós somos Raganugas. Por quê? Quanta audácia. Quando Prabhupada pessoalmente instalou na Lakshmi Nrsimha, veja a audácia. Você pensa que tais pessoas podem nascer como seres humanos, eles não vão nascer como humanos. Agora sim, eles vão desfrutar a própria vida em nome da pregação e da trapaça. Mas eles não vão nascer como seres humanos, nem como humanos. Na próxima vez, cuidado com o tipo de ofensa que eles estão fazendo. Eu tenho certeza que eles não podem nascer como seres humanos da próxima vez. Se você puder chamar sua alma onde ela está depois que ele morreu. Mas essas ofensas foram gigantescas, então, portanto, não. Então, Prahlad Maharaj can never desire that we can fall down, we can meet. But this kind of offense they have done, aquele tipo de ofensa que foi feita nunca pode ser perdoada, mais do que Hiranyakashipu estão fazendo hoje em dia contra a filosofia mais pura. Então nós queremos usar Nrsimha Kripa, a misericórdia de Nrsimha. Gurudeva chamava Nrsimhadeva o tempo todo, ele nos ensinava Jai Prabhupada, Jai Gurudeva, Jai Nrsimhadeva, não para manipular as bênçãos de Nrsimha, a misericórdia de Nrsimha, Nrsimha Kripa, mas para usá-lo de maneira perfeita, usá-la de maneira perfeita. Quando diferentes tipos de problemas vinham, aqueles demônios vinham nos atacar, então Nrsimha estava lá para nos proteger. Eles não vinham com medo. Eles podem vir. Por que você não senta na minha frente?
E nós vamos num lugar neutro, não um lugar cheio de demônios, com que você vai falar tolices e todos eles vão votar no que você está dizendo. Isso não dá. Eu e você sozinhos, filmados. Eu e você, filmados. Que tal esse debate? Mas eles não vão aceitar. Eles querem provar que tudo que eles fizeram está certo. O que quer que eu tenha feito está ótimo. Tudo está certo. Você não tem direito de falar. Venha até mim. Então prove que isso está bom. Você se esqueceu que uma caneta é mais afiada do que uma espada. Você pode cortar o pescoço de alguém com uma caneta. Mas eu não tenho medo. Então sempre tente se render aos pés de lótus do Prabhupada original. Essa é a minha declaração para o mundo inteiro. Não tente deixar, não leve sua vida com esses preconceitos. Não leve a sua vida na direção do inferno. É o meu pedido a todos os pés de lótus de todas as pessoas. Não viva com partidos políticos, saia dessa questão de partidos. Saia desse nonsense, ficar numa plataforma neutra sobre a guia do Prabhupada original, o Prabhupada original. Você pode sair de Maya. Caso contrário, você, em templo infinito, o poder divino está lá. Ele existe e ele vai julgar a todos. E ele vai julgar. Então, agora a terceira guerra mundial vai começar. Eu disse, se todos os elementos negativos forem purificados, quem sabe nós podemos recomeçar. Ou talvez eu mesmo também morra e na próxima vida eu continue fazendo. Caso contrário, não será possível, porque agora está tudo tão corrupto. No seu corpo, as veias estão cheias de doença, de um câncer filosófico. Mas isso não é possível, eu não tenho como reverter isso. Eu vou tentar com todas as minhas forças. Isso eu posso dizer. Mas depois disso, como eu posso garantir? Porque você tem a sua mente caprichosa, você pode me seguir ou não me seguir. Por favor, ouçam o Prabhupada original. Essa é a declaração que eu deixo para todos, quem quer que você seja. Caso contrário, você não vai receber Bhakti, você não vai ser salvo. Então, Prahlad Maharaj nunca pôde buscar nada de ruim nem para Hiranyakashipu. E o que dizer de cobras? O Mahabhagavata sempre observa o Senhor dentro de você. Ele vê Krishna dentro de todos. Ele não observa homens e mulheres. O Mahabhagavata vê o Senhor Supremo em todos os lugares, inclusive dentro das cobras. Ele vê, o Senhor está ali. Então, de novo, quero adicionar um outro ponto, para que você possa escrever isso hoje e publicar isso hoje. Todos os seus ancestrais poderiam vir, mas eles não podem combater esta filosofia, este Siddhanta. Você se lembra quando o rei dos muçulmanos tomou a decisão de quebrar todas as casas dos Vaishnavas e as Mridangas? Está escrito no Chaitanya Bhagavata. Lembre-se de Shrivas Pandita entrando no quarto da deidade tremendo. Você se lembra desse passatempo? Leia, está no Chaitanya Charitamrita. Então ele entra no quarto da deidade tremendo e diz, Bhagavan. E Gauranga se manifesta. Ele vem e chuta a porta, abra a porta. Ele dá um chute no portão. Quem você está chamando? Com medo? Eu estou aqui. E Gauranga se senta e diz, se eu inspirar esse Kaji, aí eles atacam. Se eu inspiro, eu ataco em seus corações, eles atacam.
O próprio Duryodhana disse isso, confessou isso. De acordo com o meu samskara negativo, eu não aceito nenhum dharma. Eu gosto do adharma, disse Duryodhana. É o meu samskara, você não é responsável por isso, direto ou indiretamente. Tudo foi feito por você. Duryodhana o que disse, até esse tipo de concepção não está dentro de você, então como você quer agir como acharya? Duryodhana disse isso. O que Duryodhana entendeu, você não entende. Duryodhana diz, Janami dharmam nachame pravritti, janami adharmam nachame nivriti. Taya rishikesha hidistitena yatha niyuktosmi tathaka. Eu sei o que é o Dharma, mas eu não tenho gosto pelo Dharma, diz Duryodhana. Eu sei o que é o contrário do Dharma, mas eu não consigo resistir. Sou forçado a fazer isso, de acordo com meus samskaras. Mas o bem ou o mal, disso eu sou responsável. Eu dou a inspiração a você. Uma cobra pode me picar, se o Senhor diz, pique-o. Se o Senhor não der essa ordem, a cobra pode ficar ali, mas ela não pica. Eu disse sobre esse incidente em Gorakhpur, onde é o lugar do Bhagavad Gita. Lá tem um prédio de edição, de gráfica e um hotel também. E tinha um baba muito velho lá da Nimbaka Sampradaya, muito velhinho, ele mal se movia com um bastão. E ele fazia o parikrama de Tulasi mesmo assim. Tinha um prédio ali e no meio tinha uns arbustos de Tulasi no meio, um pedaço de terra grande. Então ele fazia o parikrama. Aí ele descobriu, viu uma cobra ali. Ele não podia mais fazer o parikrama. Ele disse, ei, vai embora. Com esse bastão, ele fez assim e a cobra fez... Ele falou, você pode fazer barulho que quiser. Ele disse para a cobra, não vou ficar com medo. Você vai fazer chá, mas eu não vou ficar com medo. Saia do caminho porque eu tenho que fazer parikrama. E todos os outros sadhus falam, cuidado, cuidado, baba. A cobra pode te picar. E um outro sábio veio e disse, não se preocupe. Esse Baba não está brincando com uma cobra, ele não está falando com a cobra, ele está falando com Paramatma. Esse Baba não está conversando, não está brincando com a cobra, ele está brincando com Paramatma no coração da cobra. Paramatma não pode picar um Baba, um sadhu. Madhavendra Puripad estava lá e todo ao redor dele tinham cobras. Eu fiz parikrama. Eu sou uma criatura minúscula, eu fiz incontáveis parikramas. Nunca uma formiga me picou, nenhum inseto me picou. Eu dormia em lugar aberto e a cobra vinha. Existem gravações disso, existem filmagens. Um Baba uma vez, ele estava dormindo no teto de um templo. E de noite, foi preciso fazer xixi. E ele foi lá com seu bastão e colocou o pé em cima de uma cobra. Eu posso te mostrar onde aconteceu isso, na frente da deidade ali. Eu estava dormindo ali. O sadhu, no último passo da escada, botou o pé e a cobra picou. E aí, o que aconteceu? Ele pegou a cobra com a mão e correu na vila. Tem alguém? Essa cobra me picou. E as pessoas vieram. Eles sabiam como tirar o veneno daquela cobra. E o Guru Maharaj também explicou como se faz. Eles tiraram o veneno. Ele pegou a cobra com a mão. Então, se não estiver escrito na minha sorte que a cobra vai picar, eu posso ir no quarto onde elas moram, mas elas não vão me picar. Entende?
So you can include Você all pode this colocar essa evidence evidência so that também no artigo que vai ser publicado without hoje. giving answer, Sem dar you are liable. uma resposta, Liability can você se come torna fraco, você se torna culpado, e essa culpa cai sobre nós. Por que você não respondeu? So anyway, Então, Prahlad Prahlad Maharaj nunca pode ser morto, porque o nome Prahlada em si mesmo explica. O nome Prahlada explica por que Hiranyakashipu não pode matá-lo. Lada significa Ananda. Pro significa absoluto. Prahlad, Ananda, significa Nityananda. Eu sei que vocês não sabem sânscrito, mas acompanhem o que eu estou dizendo. Pro mais Lad. Lada significa Ananda e Pro absoluto. Prahlad significa absoluta Ananda. Ananda eterna é quem é? Nityananda. Nityananda está lá dentro de Prahlad Maharaj. Então como você pode matar Nityananda? Você pode matar Nityananda? Como matemática. Como que você poderia matá-lo com um tridente? Não é possível matar a Ananda eterna. Você nunca poderá matar Prahlad Maharaj. Ou nenhum devoto que tem uma devoção pura dentro do coração. Você pode fazer um complô para tentar matá-lo, porque a sua posição vai ser disturbada, mas você não conseguirá matá-lo. É mais fácil que Krishna mate você. Se você não acredita, escreva isso num papel, num diário. Krishna pode matar você. Você pode não entender como Krishna pode te matar. Você pode fazer algum complô. Krishna pode matar você antes de o seu complô acontecer. Essa é a declaração do Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se eu estiver falando sobre a verdade absoluta, se alguém quiser me destruir, é a responsabilidade daquela verdade absoluta vir me proteger. Essa é a sua única responsabilidade. Então não tenha medo. Continue repetindo, discutindo esse Harikatha. Publique esse artigo hoje, não vá dormir. Eu vou dar instrução e vocês vão escrever os pontos que eu deixar hoje. Talvez até de noite eu posso dar uma olhada. Talvez eu consiga meia hora depois do Harikatha online. E aí você pode checar tudo. Então o verso com o qual eu comecei, eu não posso começá-lo porque eu preciso correr para Goshala imediatamente para começar o Harikatha. Tasmad priya priya viyoga sangyoga janamo sokhagnina sakala jani sudayamana dukshaushadam tadaviduksham atad iya aham namo nabhamami vadame dasvayogam vanchakalpatarvasya basindhi patitanang pavana bhavishna bhyo namo